Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano, como vocês estão? Vocês estão bem? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente já aprendeu. A gente vai fazer uma revisão de adição, de quadro de valor de lugar e de subtração. E Tia Carla também vai explicar algumas atividades que a gente vai fazer para casa, tá certo? Então, antes de começar, eu gostaria de fazer a chamada, como é de costume. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Waveson de Souza Santana, Williams Alex Soares da Silva. Então, gente, vejam só. Vou pegar aqui algumas folhas. Eu vou fazer com vocês algumas revisões. Vamos primeiro trabalhar com a adição, a gente vai revisar. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o quadro de valor de lugar. Eu sempre falo sobre ele, eu sempre faço o quadro de valor de lugar, porque ele é muito importante para que a gente saiba as casas, para que a gente saiba aonde colocar cada número natural, se é na casa da unidade, se é na casa da dezena. E ele é muito importante quando a gente vai fazer as somas ou subtrações, porque se a gente coloca um valor em um lugar errado no quadro de valor de lugar, a gente acaba, consequentemente, errando a questão. Então, vejam, aqui, eu vou até dobrar essa folha aqui para mostrar para vocês. Vou cortar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha, aqui eu desenhei 2 quadros de valor de lugar, certo? Que eu desenhei 2. E o que acontece? Eu quero, no primeiro quadro de valor de lugar, representar uma adição. Digamos que o valor que eu quero colocar seja 24 mais 18. Do primeiro quadro de valor de lugar. Então, eu tenho 24. Quem é uma dezena? Quem é uma unidade? 24 mais 18. Aí, no 24. O 4 é dezena ou unidade? Onde é que eu boto? O 4 está na direita. Ele é o primeiro número da direita. E ele é uma unidade. O 2 já é uma dezena. Então, coloca aqui, ó. Mais 18. Bota o sinalzinho aqui de mais, fora, ao lado. E eu coloco o 1 do 18, que é uma dezena. E o 8, aqui, ó, em unidade. Tá vendo? Aí agora eu vou fazer essa soma. 8 mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. Boto 2 aqui abaixo da unidade, sobe o 1. Aqui, ó, lá na casa da dezena. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. A gente coloca aqui, ó. Resposta, 42. Fiz uma conta de adição no quadro de valor de lugar. Bem simples, né? Aí agora eu vou pro próximo. E eu vou querer trabalhar aqui no quadro de valor de lugar uma subtração. Então eu vou colocar aqui 25 menos 12. Seguindo o mesmo modelo que a gente fez no próximo. No anterior. 2 no lugar da dezena, 5 no lugar de unidade. Menos 12, 1 abaixo da dezena e o 2 abaixo da unidade. Olha como eu montei essa continha aqui de subtração. Olha o sinalzinho de menos. Aqui que eu montei. 5. Tiro 2. Quanto é que ficou? 3. Aí a gente coloca aqui, ó. 3 na casa das unidades. E o 2 menos 1. Quanto é que ficou? 13. Colocamos o 13. São contas simples.
de adição e de subtração que a gente consegue ter uma certeza maior daquele resultado quando a gente coloca no quadro de valor de lugar. Eu também poderia não fazer do quadro de valor de lugar, mas aí quando eu armasse a questão, a gente poderia errar. O número não poderia ficar no seu devido lugar, onde eu sempre digo unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Porque quando você troca os lugares, você acaba errando a questão. Vou dar aqui mais outro exemplo. Vamos botar aqui, e agora eu não vou fazer no quadro de valor de lugar, vou fazer solto. Vou botar aqui um exemplo. 35 mais 15. 35 mais 15. Vou botar aqui, vou armar a questão. 35 mais 15. Perceba que aqui, olha, eu tenho o seguinte. Eu sei que isso aqui é a unidade e eu sei que isso aqui é a dezena. Mas se eu não tivesse colocado esse 5 aqui abaixo da unidade e ter colocado ele aqui no lugar do 1 das dezenas, eu ia acertar a conta? Não. Provavelmente eu não ia acertar a conta, porque ela ia ficar fora de ordem. Então o resultado não iria dar correto. Então eu coloco aqui 5 mais 5, olha, eu tenho 5 mais 5. Olha na minha mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 aqui, ó. Então eu coloco 0 e subo 1. Olha. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. Qual foi o resultado que eu tive aqui, ó? 50. Agora, se eu colocasse esse valor aqui num quadro de valor de lugar, a gente ia ter o seguinte modelo aqui, mostrando para vocês. Seguinte modelo que a gente ia ter. Cinco abaixo da unidade. 3 abaixo da dezena, 1 abaixo da dezena, sinalzinho de mais fora. E por quê? Eu coloquei no quadro de valor de lugar? Para mostrar a vocês que quando a gente coloca alinhadinho no quadro de valor de lugar, a importância dele, porque a gente não erra a questão, porque a gente já sabe onde vai ficar a unidade e onde vai ficar a dezena. A gente não corre o risco de colocar em lugares errados e acabar errando a questão. Agora, eu gostaria que vocês pegassem o livro de reforço de vocês, tá certo? Livro de reforço. E abrissem o livro de reforço de vocês na segunda unidade de matemática. Vejam só. Na página 58, que é a primeira da segunda unidade de matemática, a página 58 e a página 59, essas duas aqui, olha. Estão vendo? 58 e 59, do início da segunda unidade de matemática, já foi feita na live de Tia Carla de quinta-feira, do dia 28. Eu fiz essa atividade na minha live, quinta-feira, dia 28. Fiz ontem essa atividade. Então, para casa, Tia Carla vai passar para vocês as páginas 60 e as páginas 61. 60 e 61, que são adição com reagrupamento e os números ordinais. Então, agora eu vou explicar para vocês essas atividades, tá certo? E vou fazer alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, vejam. Eu tenho aqui na página 60 de adição com reagrupamento. Eu tenho primeiro, você vai calcular e ligar as adições aos resultados, tá certo? Onde a gente tem as seguintes adições. 15 mais 25. Vocês vão somar normalmente. 26 mais 27. 32 mais 29. E aí o resultado que vocês encontrarem, vocês vão ligar o resultado correto à sua operação. E aqui a gente tem um espaço para os cálculos, tá bom? No segundo, resolva as operações e faça o que se pede. Novamente, a gente tem aqui adições, tá? Para que a gente resolva, tá bom?
e escrever por extenso o resultado da adição da letra B. Na letra B ainda do segundo, ele diz o seguinte: coloque o resultado da operação C no quadro de valor de lugar, que Tia vem falando sempre, né, para vocês. Na letra C, você vai decompor o resultado da letra A em ordens. Como assim, Tia Carla, decompor em ordens? Digamos que eu tenha o seguinte valor. Digamos que eu tenho isso aqui do valor. Vou colocar aqui para vocês. Digamos que eu tenho aqui o valor 12. Olha, eu tenho 12. Esse aqui é o valor. Como é que eu vou decompor esse valor em ordens? Simples. 12, eu sei que 12 é formado por 10 mais 2. Tá vendo? 10 mais 2. E eu sei que ele é uma dezena, olha, mais 2 unidades. Isso que é você decompor o valor em ordens. Aqui eu coloquei o exemplo do numeral 12, mas aí eu tenho uma dezena, tá? Representada pelo 10. E 2 unidades, mais 2 unidades, representadas pelo 2. Tá certo? Terceiro, você vai completar a tabela observando o exemplo. Então, eu tenho 34 mais 27 igual a 61. Aí você vai marcar 55, né? Você vai fazer as adições. 55 mais 27 é igual a determinado valor. 27 mais 27 é igual a, você vai colocar. 36 mais 27 é igual a valor. E assim vai. E aqui também tem os espaços para o cálculo. Quarto quesito. Pinte os retângulos onde as adições são menores que 50. Então, você vai fazer aqui as somas e só vai pintar o retângulo daquelas operações que o resultado for menor que 50, que ele for inferior a 50, tá bom? Qual o resultado das adições que você não pintou? Tem uma operação aí que não vai dar 50. E aí é essa que você vai colocar nessa linha aqui. Dizer quais são, né? Uma não, vão ter 3 aqui, que não vão dar 50. Quinto, o dono de uma banca de revistas recebeu para vender 48 revistas, Recreio e 37 gibis da Mônica. Quantas revistas ao todo o dono da banca recebeu? Então, é uma soma. 48 mais 37, tá bom? Números ordinais, página 61. Encontre no caça-palavras a escrita por extenso de 5 números ordinais. Circule-os com lápis de cor. Vou dizer para vocês aqui os 5 números que vocês vão ter que achar. 10º, 5º, 6º, 8º e 20º. Vocês vão ter que achar esses nomes aqui, tá? No caça-palavras. No segundo, complete as frases com os números ordinais. Na minha frente, há 18 pessoas para comprar a entrada do cinema. Então, serei a... Veja, se na minha frente tem 18. Na minha frente tem 18. Qual é a posição que eu estou? A, valor do lugar, posição que eu estou, comprar a entrada. Letra B. No curso de leitura, havia 12 crianças. Fiquei entre o segundo e o quarto. Qual a minha classificação? Eu estou entre o segundo e o quarto. Qual é a minha classificação? Qual é a minha posição ali? Na letra C. Na corrida de bicicleta, no domingo, participaram 12 crianças. Vera foi a penúltima a se inscrever para a corrida. Que lugar ela ocupa na lista dos participantes? Tinham 12 crianças. Ela foi a penúltima. Ela não foi a última, tá? Ela foi a penúltima. Antes da última. Qual é o lugar que ela ocupa? No terceiro, você vai fazer o seguinte. Complete o quadro. Segundo, número 2. Segundo, o valor dele de forma ordinal. Quarto, você vai escrever por extenso o nome quarto. Aí, sexto, escrever o valor ordinal de sexto. Lembrando que quando a gente escreve o valor ordinal, é sempre comum a gente fazer assim. Vou colocar aqui.
o 3, um zerinho, né, pequenininho, e o nomezinho dele aqui, ó. Terceiro. É sempre comum isso aqui, ó. Então, vou vender. Décimo, 15º, 23º, 18º e 14º. Vejam o quarto quesito aqui. Responda às perguntas, observando o calendário. Qual o segundo mês do ano? Qual é o segundo mês do ano, observando o calendário aqui? O segundo mês. Janeiro é o primeiro. Qual é o segundo? Qual é o sétimo mês do ano? O sexto mês é junho. Qual é o sétimo? E o 12º? Novembro é o 11º. Qual é o 12º mês? Qual é o primeiro mês do ano? Tia já falou aqui, quando eu estava explicando. Qual é o primeiro mês do ano? Domingo é o primeiro dia da semana. E o sábado, ele é o penúltimo, o antepenúltimo, é o dia do meio. Qual é a posição do sábado? E o quinto, você vai escrever como se lê os números ordinais. Então, até aqui eu já coloquei, eu fiz aqui um exemplo. Terceiro, ó, se lê assim. Terceiro. Quarto, sexto, 11º, 15º, 12º, 18º e 19º. Vocês vão colocar aqui, escrevendo por extenso, né? Escrevendo como se lê, tá? Então, aqui, para recapitular, a gente tem os números ordinais, que são os que indicam a ordem, como primeiro, segundo, terceiro, indicam ordem de composição, quarto, tá certo? Quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Até porque vocês sabem, né? Aqui tá indicando ordem, posição, que os números, eles são infinitos, né? Isso, os números não têm fim. Eles são infinitos. E eles vão indicar a posição, a ordem, como eu já falei. Então, vocês têm essa forma de representar o numeral quando indica a ordem e tem a forma de representar escrevendo por extenso, como se lê, que é terceiro, né, como eu mostrei, quarto escrito por extenso, quinto escrito por extenso, sexto escrito por extenso e assim vai. Aqui, mostrei para vocês o quadro de valor de lugar com uma operação de adição e uma operação de subtração, né? Eu tenho aqui primeira parcela, segunda parcela, resultado, tá? E eu falei um pouco sobre a importância do quadro de valor de lugar. Por que, tia, é tão importante? Porque evita que a gente arme a operação onde seus numerais, as suas parcelas, vão se encontrar em lugares que não lhe cabem, em lugares errados, tá? Então, por isso que é necessário a gente utilizar o quadro de valor de lugar. É muito importante que ele seja utilizado nas operações aqui, porque nos ajudam a alinhar, a deixar correto o posicionamento dos numerais e somá-los ou subtraí-los adequadamente, tá certo? Aqui, olha, eu coloquei um exemplo de uma conta solta onde eu não fiz com quadro de valor de lugar, mas já se entende que aqui eu tenho uma unidade e aqui eu tenho uma dezena, tá? Já se entende. Você pode fazer o cálculo mais solto, né? Sem o quadro de valor de lugar, mas tia não aconselha, aconselho sempre a gente tá usando o quadro de valor de lugar, porque aqui é quando a gente já tem o costume de armar as operações e saber que aqui é sempre unidade, aqui é sempre dezena, depois centena e assim vai, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje de matemática, dessa pequena revisão que tia Carla trouxe para vocês de adição, de subtração, que são operações que a gente vai estar sempre utilizando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para o resto das nossas vidas. A matemática está sempre presente conosco. Então, olha, um cheiro,
Um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários da plataforma, tá bom, meus amores? E é isso. Um bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Olha, um cheiro. Tchau, gente. Até segunda.